Seja muito bem-vindo ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools para quem lidera e transforma o mercado de privacidade. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, Head Comercial da Privacy Tools, e tenho a honra hoje de receber o Willem Mantelli, Gerente Executivo de Compliance e Proteção de Dados no Grupo RBS, que tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de governança corporativa, gestão de riscos e conformidade. Ele, que é formado em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas e especialização em banco de dados. Willem, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Diego. É uma honra, né, e uma satisfação participar desse podcast. Até então como audiência, agora também aqui nessa bancada. Espero contribuir para o objetivo do nosso bate-papo aqui. Muito bem. Vamos nessa então. Willem, para começar o nosso bate-papo, eu estou muito interessado em saber o que te motivou a começar nessa carreira de compliance, de privacidade, e como foi essa jornada até se tornar um gerente executivo. A jornada de aprendizado, de crescimento profissional, né, eu costumo dizer, todos nós temos desde a mais tenra idade, né? Então, eu lá na metade da década de 80, eu lembro de ganhar um computador, o MSX, com o objetivo de jogar videogame. Ele vinha com jogos, mas ele tinha também um sistema operacional que permitia programação. E mais do que os jogos, eu usei um livrete que acompanhava aquele computador para aprender a lógica da programação, né, desenvolver algoritmos. Aquilo ali me fascinou, né? Eu estava, na época, talvez na 7ª, 8ª série, do primeiro grau, que né, equivale hoje ao ensino fundamental. Ali eu tive meu primeiro contato com tecnologia e eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia em algum, né, quando chegasse a hora de desenvolver atividades profissionais. No ensino médio, na época, o 2º grau, entrei numa escola que tinha informática e, poxa, fui super bem, porque justamente era baseada programação no mesmo computador que eu havia ganhado. Fiz uma graduação em administração de empresas, um curso bastante genérico, né? Com cadeiras de direito e de contabilidade, base de cálculo para engenharia e uma ênfase em análise de sistemas, que seria o nome dado hoje à tecnologia da informação. Então, uma formação bem eclética, né, como é o meu gosto assim, pelo conhecimento, né, de conhecer uma organização por todos os seus processos, né, por todos os seus sistemas, todos os seus objetivos, sempre dirigindo-os ao propósito do negócio. Então, essa formação acadêmica eclética foi sucedida por experiências também variadas, né, que foram me dando uma visão 360 graus do âmbito de negócios. Na RBS eu estou há 26 anos já, né, sempre em áreas relacionadas assim, a controles internos, auditoria interna, gestão de riscos, conformidade, governança corporativa. E eu acho que foi uma coisa natural trilhar um caminho até chegar, né, à condição de encarregado ou de DPO perante a Lei Geral de Proteção de Dados. O que ocorreu lá no ano de 2018, 2019, após eu já ter assumido digamos assim, a condição de Compliance Officer, né, de responsável pelo Compliance no Grupo RBS, e algo natural e desafiador, assim como todos os demais objetivos, né, que eu fui executando. Muito interessante. Posso entender, então, Willem, que essa foi desde cedo mordido pela área de tecnologia da informação. Isso agregado à tua formação mais abrangente, ligando uma parte mais técnica aí com uma parte mais de negócio mesmo, em grande medida foi o que te permitiu trilhar essa jornada até ser o gerente executivo. Esses dois fatores que andaram juntos, tá certo isso? Tá certo. Eu acho que a condição de DPO, ela requer conhecimento em tecnologia, conhecimento em direito, especialmente o conhecimento do negócio onde a gente está inserido, né? Então, vamos colocar assim, o DPO de uma empresa de comunicação e o DPO, por exemplo, de um hospital, eles têm muito em comum, sem sombra de dúvida. Eles respondem a um mesmo framework, né? A uma mesma lei e um mesmo conjunto de exigências. Porém, ainda que tenham essas semelhanças, eles vão ter diferenças bem acentuadas, né, pela natureza da atividade de um hospital versus a atividade de uma empresa de comunicação. Então, para além de conhecer a legislação, para além de conhecer a tecnologia,
tu tens que ter um conhecimento muito aprofundado dos processos de negócio da empresa ou da instituição onde tu está alocado, né? Conhecer, enfim, cada processo de negócio, cada controle interno, as pessoas, né? O propósito da empresa onde está inserido, ter essa visão global e generalista do negócio é algo imprescindível, né? O DPO tem que ir para além, né, da questão meramente técnica, né, seja do direito ou da tecnologia da informação. Ele tem que ter um olhar aplicado ao seu negócio. Então, a formação dele, que eu vejo como ideal, e a própria lei não determina que tenha necessariamente que ser formado em direito, ou ter uma formação acadêmica na área de tecnologia, ou ser de administração. Não existe uma limitação com relação a isso. Mas, na prática, quanto mais generalista o conhecimento for, né, é claro, né, além do conhecimento da lei, além do conhecimento de tecnologia, mas quanto mais generalista o conhecimento sobre o negócio onde ele está inserido, tanto melhor para a atuação do DPO, que ao fim e ao cabo vai ser alguém que ele não vai fazer sozinho a conformidade, ele vai ligar as pontas de todas as áreas da empresa para que elas tenham sinergia, consciência e que possam cumprir com todos os requisitos legais que essa legislação impõe. Muito bem. E Willem, foste nomeado de DPO ali 2018, 2019, hoje é Compliance Officer, tem uma vasta experiência, eu tenho certeza de que já presenciou, passou por diversos processos de adequação, programas de adequação. Que tipo de lacunas nessa jornada tu te deparou em relação aos programas de privacidade e que serviram de aprendizagem para o teu arcabouço e a tua técnica em relação à privacidade? A jornada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é extensa, né? Ela tem alguns caminhos que são necessários percorrer, porque não tem como, digamos assim, atalhar, por exemplo, sem antes fazer um assessment, né? Buscar um mapeamento dentro do meu negócio de todos os processos que possuem algum tratamento de dados pessoais, né? Então, um olhar interno, e aí, se for possível, né, que se tenha um apoio externo, né, uma consultoria especializada, mas ainda que não se tenha, né, mas que eu consiga, mediante entrevistas, mediante apurações internas, identificar e registrar todos os processos internos que envolvem algum nível de tratamento de dados pessoais. E veja que aí já é importante conhecer a lei, né, tal, que é um tratamento de dados pessoais. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas conhecer a lei antes de mais nada, por óbvio, né? Se eu tiver um apoio, uma consultoria especializada, tanto melhor, mas conhecer a lei antes é fundamental. Fazer esse assessment, esse mapeamento das operações internas. A partir desse mapeamento, identificar gaps, ou seja, que controles a lei me exige que eu hoje não tenho implementado no meu negócio e eu vou ter que buscar a implementação. Então, elaborar as recomendações de aprimoramento visando a adequação à LGPD e, por fim, fazer a implementação, né? E fazer a implementação tem um tema grande de casa que vai afetar mudança de processos, vai afetar mudança de sistemas e vai afetar mudanças de mindset, ou seja, de pessoas, né? Treinamento de pessoas, adequação de processos internos e mudança nos sistemas também da companhia. São três elementos que terão que ser trabalhados para que o meu negócio passe a atuar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse meio tempo, de 2018, 2019 para cá, foram N experiências, assim, né? Respondendo a tua pergunta mais objetivamente agora, posso dar um exemplo e vários outros, mas enfim, algo que para mim foi um desafio. Até aquela época a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2020, né? Foi promulgada em 2018, mas entrou em vigor em 2020, as sanções entraram em vigor em 2021, mas até essa época eu não lembro de conhecer sistemas que carregassem já, contemplassem já um ciclo de vida dos dados pessoais embutido, né? Os sistemas eram arquitetados, projetados para serem acumuladores de dados, né? O cadastro ele só fazia crescer.
o cadastro, seja ele de funcionários, seja de fornecedores, seja de clientes ou quaisquer outros stakeholders, né, pessoa física, era uma base de dados que só crescia. A partir do advento da LGPD, para eu manter um dado ad eternum, exceto se houver uma base legal, um embasamento legal para isso, eu tenho o dever de estabelecer um ciclo de vida, ou seja, um término, né? Terminou a relação, eu posso guardar os dados por mais alguns anos sob a base legal, o argumento de exercício regular de direitos, e ok, mas decorrido esse prazo eu tenho que ter um processo que elimine os dados. Então, mapear essa necessidade, quais sistemas têm essa carência, e desenvolver e implementar isso foi bastante desafiador, e eu coloco aqui como um dos grandes trabalhos assim, que foram executados. E aí um ponto, Diego, o DPO não faz sozinho a LGPD, né? Ele sempre... Eu diria que qualquer atividade de compliance não é uma área só, não é uma pessoa só que faz. Ela faz em conjunto com outras áreas, né? Todos os trabalhos de privacidade e proteção de dados na RBS contaram com o apoio da área de compliance, da área do jurídico, da tecnologia e da informação, essas três em especial, mas diversas outras áreas colaboraram e ainda seguem colaborando, porque se não houver essa sinergia com todos os times da empresa, o programa de compliance, de privacidade e proteção de dados é um programa de PowerPoint, né? Isso tem que ser algo vivido no dia a dia da empresa, e esse é um dos grandes desafios do DPO, ser a mola mestra desse processo, né? Eu diria assim que numa escola de samba, por exemplo, tu enxerga a bateria, tu enxerga as alegorias, os carros, mas tem aquele camarada que ninguém vê, ele não está com adereço nenhum, ele dá a direção e a velocidade do desfile. Então, o DPO, o Compliance Officer, devem ser idealmente essa figura, né? Que ela procura orientar, dar a direção, ajudar que todas as alas tenham a mesma velocidade, a mesma harmonia no conjunto, cumpram os seus objetivos, mas sem o apoio dessas áreas todas, não há programa de privacidade, proteção de dados, nem mesmo de compliance. Achei muito interessante essa analogia da escola de samba, quando a gente fala de sinergia, que é um desafio que a gente ouve bastante em relação aos encarregados de dado. E me chama a atenção também o teu olhar de administração quando fala dos desafios enquanto processos, sistemas e mindset. A gente pode daí lembrar 3 pontos básicos lá que a administração de empresas traz, que é investir em pessoas, processos, tecnologias. Se não tiver esses 3 pontos concatenados, a chance é que as coisas não funcionam. Muito bacana. E Willem, agora aterrissando um pouco mais para o teu dia a dia e para a tua área, tu trabalha na área de comunicação, na RBS, e na tua posição, como é a experiência de trabalhar num programa de privacidade em que o produto principal é informação? Como é essa experiência? É uma experiência interessantíssima, né? Eu sou um entusiasta de tudo o que faço, assim, acho que tudo é muito desafiador. A gente vive num ambiente regulatório complexo e muitas vezes entrópico, confuso, né? Eu vejo que a regulação de dados ela ainda está incipiente no Brasil, e eu diria até que no mundo, tanto menos, mas também, assim, a gente vê, às vezes, Big Techs, por exemplo, entrando em conflito e algumas empresas reclamando dos impactos, por exemplo, lá da GDPR na União Europeia, no volume de visita a páginas ou mesmo de transações, enfim. Então, nesse ambiente complexo e com um olhar agora focado em comunicação, eu vejo assim 2 vieses, né? O primeiro deles é que a atividade jornalística, conforme o texto legal da LGPD, a LGPD não se aplica, né, a atividades eminentemente jornalísticas. No entanto, né, tem todo o outro lado da empresa, de negócio e muitas pessoas ainda assim usam o nosso canal de privacidade pedindo, por exemplo, para retirar uma matéria, uma entrevista que deram, enfim, e é parte do trabalho explicar, né, que enfim, não se aplica, né, o jornalismo tem o dever de, e nós fazemos isso, né, de atualizar notícias, mas despublicar, que é o termo que costumam usar, notícias, isso não é feito. Não existe, né? Esse botão ainda, né? Tirar notícia, né? Exato, e estamos cobertos assim pelo texto constitucional, inclusive, né?
nessa atividade, além da própria LGPD. Mas atuar no outro viés, né? Tirando o foco da atividade jornalística, negócios, né? Contratações junto a clientes, né? Que às vezes querem uma campanha para captação de leads, né? Ou contratar fornecedores, né? Com a perspectiva de que eles tenham a mesma preocupação e cuidado que nós temos em relação à privacidade e proteção de dados pessoais, isso é extremamente desafiador, né? E aí, seja pelo lado de clientes, seja pelo lado de fornecedores, seja pelo lado dos colaboradores, acionistas, são diversos os desafios, né? Não muito diferentes das demais empresas, mas, assim, poderia falar o dia todo sobre isso, né? Mas eu vou dar um aspecto que, em relação a fornecedores, por exemplo, é importante a gente garantir uma avaliação prévia, né? A gente tem um questionário que cada candidato a fornecedor, nós aplicamos esse questionário, que é um questionário que avalia nível de controle e governança sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Nós avaliamos as respostas. E eu ainda me surpreendo assim, como identifico empresas que não se encontram minimamente preparadas, né, para esse desafio que é LGPD e como isso precisa ser solucionado, né? Então, conectando com o assunto inicial, Diego, que falávamos lá de educação, né? Quando falei da formação e da educação, da busca pelo conhecimento, a gente tem na LGPD, digamos assim, uma lei de altíssimo nível, né? Mas a gente vive ao mesmo tempo no nosso Brasil, que tem uma realidade com carências de saneamento básico, né? Problemas de segurança, como a gente tem visto, né? Problemas na saúde, problemas especialmente no âmbito educacional, né? Então eu vejo assim que o baixo nível de escolaridade, né? De educação de boa parte da nossa população, ele acaba contrastando, né, com uma lei de alto nível como a LGPD. Eu costumo, assistindo assim e lendo matérias, né, relacionadas à privacidade, muitas vezes a gente fala do titular de dados como se fosse um único perfil, né, e de como a lei é importante. Eu diria, pela experiência sensorial, eu não tenho estatística sobre isso, tá? Mas pela minha experiência sensorial, a maior parte dos nossos titulares de dados em quaisquer âmbito, aqui, estou falando, né, Brasil, desconhece, ignora e até não se interessa pela LGPD. E faço um paralelo aqui, segurança cibernética, que também é um dos meus propósitos, né, na RBS, como é difícil às vezes convencer as pessoas de que é preciso ter cuidado com a sua senha, de que o segundo fator de autenticação não é algo que, poxa, tira porque vai facilitar a minha vida, não quero mais isso. Não, isso é imprescindível para a tua segurança e para a segurança do negócio. Então, trabalhar a educação do usuário, eu acho que deve ser uma das nossas metas, sabe? Nossas, que eu digo enquanto empresa de comunicação, mas também como networking aqui de privacidade e proteção de dados. Assim, a gente tem muita carência, né, de conhecimento e isso acaba jogando contra, assim, porque a privacidade e proteção de dados, mais do que uma exigência legal, é uma elevação de qualidade, né, dos nossos serviços, né, num mundo cada vez mais digital, né, onde saímos de um modelo de publicidade offline que sempre andou junto e misturado com a comunicação, mas que, a partir do advento da publicidade digital, passou a ter tratamento de dados, né? Passou a ter um marketing dirigido, né? Uma publicidade programática conforme perfilamento dos usuários. E aí, claro, é necessário, né, que uma lei e o Estado coloquem limites, fiscalizem, né? Atuem contra abusos. Então, construir essa harmonia entre veículos de comunicação, os titulares que consomem a informação, né, seja na forma do conteúdo, do nosso conteúdo jornalístico, entretenimento, ou mesmo publicitário, junto com anunciantes, né, mercado, fazer com que tudo isso, que está lá no texto da LGPD, né, contribuir para o bom desenvolvimento, né, dos negócios, mas um desenvolvimento saudável que dê prospecção para as empresas, respeitando os direitos. Acho que a gente precisa dar alguns passos atrás em termos de educação e trabalhar forte essa conscientização, essa capacitação das pessoas para que, uma vez que elas consigam compreender a importância da privacidade e proteção de dados, o mercado como um todo acabe ganhando com isso e crescendo. Eu acho que esse seria assim, talvez o nosso maior desafio nesse âmbito.
Quando tu fala, Vilen, em relação à maturidade da própria lei, que tem uma maturidade alta, vem com um grau de sofisticação alto, porém temos uma sociedade que nem em todos os sentidos está madura para aplicar, né, a lei como deveria. Se a gente, dentro desse contexto, olhar para a antiga Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora a atual Agência Nacional de Proteção de Dados, muito se fala de expectativas de um enforcement um pouco mais rigoroso para fazer a lei vingar, como alguns dizem. Na tua percepção, o que falta hoje seria um enforcement mais rigoroso, ou passa necessariamente por isso que tu trouxe de uma educação, a sociedade como um todo se unindo para subir o grau de maturidade das discussões e dos regulamentos? O que tu vê o que está faltando para que essa lei sofisticada ela venha a ter mais aplicabilidade, mais eficiência na sociedade? Uhum. Eu acredito realmente que o principal gap, né, e o principal fator com o maior potencial de elevar as questões de privacidade, proteção de dados, a própria LGPD, ainda é o fator educacional, né? Eu acho que a conscientização de pessoas, e quando eu falo de pessoas, aí eu chego na pessoa física e na pessoa jurídica também, né? E aí vem da experiência de ver que essa avaliação a gente faz de fornecedores e com olhar tanto privacidade quanto investimento em segurança cibernética, né? E nós procuramos... a gente está muito longe do estado da arte, né? A gente sabe disso, a gente trabalha com a humildade da ciência dos nossos limites, mas a gente não se conforma com isso e a gente busca melhorar dia a dia, né? E tem grupos de trabalho com acompanhamento periódico e monitoramento contínuo, visando elevar cada vez mais a nossa capacidade, tanto do ponto de vista de segurança ou proteção de dados, quanto da adequação à privacidade. Mas quando eu percebo assim, empresas no mercado de diferentes portes, né, às vezes de grande porte, médio porte ou pequeno porte, que sequer começaram essa jornada ainda, eu vejo que a gente está distante de chegar num nível de maturidade, sabe? Mas de alguma forma, aquilo que tu comentava da RBS aplicar formulários de avaliação a fornecedores, tu trouxe informação de que muitas empresas, muitas vezes, não passam nesses formulários, acaba tendo um no-go em relação ao projeto. Isso, por si só, já pode ser um grande educativo, né? Para o próprio PJ acabar conscientizando para, nem que seja na marra econômica, mas acaba conscientizando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E as negativas, eu costumo ver duas reações, assim, né? Às vezes a empresa, o parceiro nos procura e diz, poxa, eu quero melhorar aqui, o que você indica, enfim, e a gente troca umas ideias, a gente, enfim, troca cartões, né? Parceiros como a Privacy Tools assim, podem e ajudam muito, né, nesse aspecto de adequação. Então, sim, é um trabalho de formiguinha, né, porque fico limitado no escopo das nossas relações, mas o que a gente pode fazer para além disso, né, é algo que eu vejo como um grande desafio, grande e principal desafio, Diego, em relação à evolução da privacidade e proteção de dados no Brasil, sem dúvida. Bem, sabe, Vilen, que eu, como head comercial, a gente acaba frequentemente se deparando com iniciativas que nós queremos tomar, comerciais, de marketing, e que têm que ser balizadas por privacidade. É natural, eu acredito, que em alguns momentos ocorram alguns ruídos entre as áreas, por não entender, talvez, a necessidade ou o porquê de algumas demandas, né, da área de privacidade, e que acabam gerando esses problemas. Na tua experiência, como é engajar jornalistas, produtores de conteúdo e profissionais de marketing dentro de uma cultura de privacidade e sem que se sintam que privacidade está sendo meramente uma barreira para o trabalho? Esse é um ponto muito interessante, Diego, assim, e a gente conseguiu construir uma sinergia interna bacana, porque desde há um bom tempo, né, nós na RBS adotamos um modelo de vendas consultivo, né, ou seja, a gente passou a ter um olhar 360 graus sobre a necessidade do nosso cliente e como a gente pode atendê-lo da melhor forma possível, né? Com as mídias que vão melhor impactar o público e atingir os objetivos que ele procura. E nesse âmbito da venda consultiva, a questão da privacidade e proteção de dados também entra, porque se o cliente quer
uma campanha de captação de leads, enfim, né, e quer chegar num resultado X, porém o plano de negócios, né, a estratégia que ele nos apresenta, a gente enxerga inconsistências em relação à LGPD, é um risco nosso, mas é um risco, sobretudo, do cliente, né? Então, nós tivemos já diversas experiências onde o time comercial leva um feedback para o cliente, né, mostrando, olha, legal e tal, mas a gente precisa mudar a estratégia, né? E aí não é dizer não, né? É dizer como a gente pode, né, ao mesmo tempo atingir aquele objetivo mercadológico, né, de negócio do nosso cliente, dentro do que a LGPD prevê e exige, né, em termos de tratamento de dados. E é um resultado muito satisfatório, assim, porque o cliente reconhece isso, né? A gente está atento não só a conseguir o resultado a qualquer preço dele, né? E um preço que talvez cobre a reputação dele, que talvez cobre algo que vai muito além do financeiro, né? Do material, né? Então, os clientes têm reagido muito bem, assim, e é uma construção bacana, sabe? De conscientização que começou junto ao nosso time interno, comercial, e hoje a gente espraia isso para os nossos clientes também. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem muito de estudo, análise, conversa, alinhamento, conscientização e engajamento, né, de todas as pontas, né, chegando até o nosso cliente em prol dos objetivos de conformidade, além dos objetivos de negócio, né? Vê que ser DPO é para todos, mas não é para qualquer um também, né? Porque ficou muito claro perfis que têm que ser necessários dentro dessa posição, tanto técnico como de fino trato com as áreas para engajar todos dentro de um propósito comum. Eu imagino que se um DPO entrar num programa querendo fazer cortes, riscos preto no branco, sem ter um olhar de negócio, ele pode já criar uma resistência em toda a companhia e aí perdeu a mão, até recuperar isso deve ser bem difícil. Por isso que eu acredito que ser DPO é para todos, mas não é para qualquer um também, né? E Willem, seguinte, a gente sabe que um incidente de segurança, ele pode ter um impacto bastante negativo na reputação da empresa, ainda mais quando a gente fala de empresas de comunicação. Quais medidas preventivas tu considera fundamentais para proteger os dados dos titulares? Um projeto de segurança é um contínuo, né? A gente tem que olhar a segurança diariamente, né? A gente tem que ter uma construção elaborada e que seja revisitada de tempos em tempos. Então, né, e não existe uma... É como o programa de privacidade e proteção de dados, né? Não é algo exatamente de prateleira. É algo que tu precisa pegar um framework, mas adaptar ao teu negócio, né? Ter um olhar, por isso fazer o assessment naquele inicial, mapear processos, né? E fazer algo, customizar, né? Algo que exista no mercado, mas customizar a tua operação. A segurança, tu tem realmente que fazer uma avaliação inicial, verificar a tua capacidade de investimento, né? Verificar qual é, digamos assim, a capacidade da mão de obra interna de trabalhar segurança e estabelecer uma metodologia de trabalho, né? A gente teve, em 2018 também, um pouco antes do projeto de LGPD, nós iniciamos um projeto de segurança cibernética e nós seguimos com ele, né? Nós iniciamos com uma consultoria que nos acompanhou por mais ou menos um ano, fizemos... foi um projeto grande, mudamos radicalmente assim, muitas coisas, mas de lá para cá a gente continua monitorando, testando, aprimorando, treinando usuários, né? Então, temos um comitê de segurança cibernética, né, que se reúne quinzenalmente, e além desse comitê, vários grupos de trabalho, né? Então, toda semana eu tenho reunião e o tema segurança cibernética ele é onipresente. Temos, enfim, controles de monitoramento, a gente tem uma organização de um plano de crise, né? Caso haja uma crise, o que fazer, quem acionar, quem cuida do quê. Então, é muito sensível o tema, especialmente na área de comunicação, né? Muito sensível e complexo, né? Eu já participei de alguns exercícios, chamam tabletop, assim, simulações de um ataque cibernético numa empresa, e é um exercício muito interessante. Para mim, que sou um dos responsáveis por segurança cibernética, é como assistir um filme de terror, né? É algo que não me deixa dormir bem, mas é algo muito enriquecedor, assim, porque tu consegue simular e antever situações onde
vai haver bateção de cabeça, mas quanto mais organizado tu for, né, for o teu planejamento, melhor estruturadas as situações previamente, tanto menos cabeças serão batidas no momento muito ruim, que a gente tem visto aí empresas grandes, né, ou médias ou pequenas, passam por esse tipo de situação que não é nada desejável. Infelizmente é uma ação criminosa, né, que afeta a parte financeira, a parte de imagem, a parte de privacidade, né, que é de responsabilidade das empresas. Então e só cresce, né? E só cresce. E só cresce. É um dos grandes riscos hoje discutidos no âmbito dos conselhos de administração das empresas, né? Então todas as publicações que tenho lido, acompanhado, e no próprio comitê que eu participo, eu sou secretário do Comitê de Finanças, Auditoria, Riscos e Compliance, com reuniões bimestrais, né, de reporte executivo para o board da empresa. O tema segurança cibernética, ele é pauta em todas as reuniões. Então, eu preciso dar transparência ao board da empresa em relação a como estamos, né, o que tem acontecido, o que estamos em busca, né, enfim, atualizar o board sobre esse tema ocorre em todas as reuniões. E isso, pelo que tenho lido, assim, matérias de grandes consultorias, risco cibernético está entre os top 10, né, os 10 maiores riscos que as empresas têm vislumbrado aí no mercado nacional e internacional também. Legal. Indo um pouco para a parte agora operacional, privacidade, o LGPD impõe a obrigação da empresa de ter um canal para que o titular possa fazer solicitações. E aí tem várias hipóteses de solicitações. Na tua visão, no Brasil, o que tem sido ainda gargalo para que as empresas façam esse atendimento aos direitos dos titulares? É um tema que também tem um quê da educação, né? Nós temos o nosso canal de privacidade, entra muita coisa que não tem relação com privacidade. As pessoas querem dar sugestão de pauta para matérias jornalísticas, usam um canal de privacidade. Nós até encaminhamos internamente, mas não é a finalidade do canal. Vira quase um saque. Saque, exatamente isso. Há dúvidas operacionais, né? Então, assim, um bom volume do que cai ali não tem relação alguma com o objetivo do canal de privacidade. Né? Outras questões, e quando é uma dúvida pontual, um pedido, enfim, de informações, ok, é nosso dever responder e sem nenhum problema, mas ter a atenção e uma metodologia, né, sobre analisar o pedido, né, processar o pedido e saber retornar é um dos tantos desafios desse processo, né, da jornada de privacidade e proteção de dados pessoais, sem sombra de dúvida. Lembrando que a gente vai estar falando com titulares com diferentes níveis de conhecimento, né? Então, fazer isso de uma forma didática, assertiva, clara, é um dos desafios postos, sem sombra de dúvida. E o prazo mesmo, ele acaba sendo algumas vezes bem curto para atendimento, né? A gente fala um prazo ali de 15 dias. Assim, pedido a saber que tipo de informações a empresa tem sobre tal titular. Fazer essa busca não é algo trivial, né? É bater em várias áreas. Então, também é uma certa gincana, né? Se não tem um processo bem definido, claro, para fazer isso, né? Se a empresa não tem um sistema que apoie internamente, né, em relação a um data mapping, né, algo que ajude a ter uma resposta mais rápida e célere para esse... É desafiador, sem sombra de dúvida. Muito bem. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Pensando nos próximos 10 anos, que desafios, William, tu imagina que profissionais de privacidade da área de comunicação e de marketing terão pela frente? Que 10 anos? Eu acho assim que o ambiente regulatório do meio digital, eu costumo dizer assim, eu vejo que a gente vive ainda aquela época faroeste, sabe? Quando a gente assiste um filme de faroeste e tu via uma cidadezinha, que era uma cidade, mas com várias limitações, assim, né? Em termos de locomoção, em termos de acomodação, em termos de... geral, assim. Então, a evolução tecnológica, ela é infinitamente mais rápida do que a capacidade de adaptação legislativa e regulatória, né, sobre ela. Muitos temas a gente, né, acompanha reportagens, matérias, enfim, que os tribunais fazem um exercício de interpretação com analogias para poder chegar a alguma conclusão.
né? E às vezes eu lembro até de um caso que isso até foi anterior à LGPD, mas, enfim, um colega, enfim, um comunicador recebeu um e-mail apócrifo, anônimo, com um quê de ameaça, né, à integridade dele. Ele me envolveu, eu fui numa delegacia, fiz um registro de um BO, depois prestei depoimento, né, com as informações, identifiquei o IP, né, daquele e-mail, né, qual era a operadora, né, e aí a polícia me disse que ia solicitar a identificação do usuário por trás daquele IP, naquele dia, naquela hora. E a pessoa da delegacia, muito solícita, né, depois entrou em contato comigo, até me encaminhou a resposta da operadora, uma grande operadora, dizendo que pela tecnologia utilizada, ser o protocolo IPv4, era impossível identificar o usuário único, porque um IP poderia ser compartilhado por até 255 usuários, e, enfim, não era possível responder, e nós já estávamos sob vigência do Marco Civil da Internet, né, que prevê essa obrigação. Então, a lei, ao mesmo tempo que a tecnologia está muito além da regulação, da legislação, a legislação às vezes prevê algo que, né, do ponto de vista de controle, a tecnologia não consegue entregar. Então, esse descompasso, ele vai persistir durante um tempo. Eu acho que projetando 10 anos a gente tende a ter uma melhor aproximação. Eu acho que para que a gente tenha sucesso nesses 10 anos, precisamos que profissionais de diversas áreas, né, as áreas que tu citaste, mais outras tantas assim, colaborem, né, para que processos de empresas, de órgãos públicos, né, evoluam, né, e consigam chegar num nível onde a gente tenha uma maior compatibilidade entre o que prevê e exige a lei e aquilo que a tecnologia entrega e está disponibilizando aos usuários, né? Eu acho que são muitos os desafios, a gente tem visto assim, as pessoas estão em exposição cada vez mais acentuada na internet, né? E muitas vezes elas próprias, né, negligenciam o cuidado com sua imagem, enfim, e o quanto a legislação as protege. Eu acho que chegar no meio termo assim é o que é o desafio para os próximos 10 anos. Me fez lembrar uma frase, faz um tempo que eu vi já, e diz o seguinte: a lei, direito à lei, ela é como um carro andando numa noite escura com os faróis voltados para trás. Então, de fato, a lei não consegue atingir o que está lá na frente, ela está sempre um pouco defasada em relação ao que está acontecendo. E quando a gente fala de um ambiente tão acelerado como é o que a gente está conversando aqui, realmente tem um gap a ser cumprido ali, né? Bom, a gente fez um exercício de futurologia, vamos fazer agora um exercício de internacionalização, olhar para fora. Na tua visão, tem algum país em especial que tu perceba que seja uma boa, ótima referência em relação a boas práticas de privacidade? Quando a gente for olhar em privacidade para fora do Brasil, que país ou eventualmente que países a gente deveria focar para entender um pouco mais de privacidade? Eu não vejo um país em especial, assim, né? Eu vejo problemas, conflitos, desentendimentos, assim, insatisfações em todos né, na União Europeia, né, os Estados Unidos têm uma legislação descentralizada nesse aspecto, né? Alguns estados com uma legislação mais rígida do que outros. Eu acho que eu não gosto da ideia de um Estado muito intervencionista, né? Embora eu seja um profissional, e aí é uma questão até de conflito de interesses, né? Como profissional de compliance, em tese, quanto mais regulação e complexidades, tanto melhor para alguém do meu ramo, né? Enfim, mas eu não gosto de ter uma opinião viciada, assim. Eu acho que a regulação é importante. Eu acho que o Estado tem um papel inequívoco em relação a estabelecer regras, limites e cobrar e fiscalizar e punir quando esses limites são descumpridos. Mas, como tudo na vida, às vezes há virada de fio assim, e se entra num modelo cerceador, né, da liberdade e do livre desenvolvimento econômico, né? Então, o meio termo, o ponto de equilíbrio é muito difícil, assim. Eu não identifico nenhum país, assim, e não sou um profundo conhecedor de outras legislações, mas eu não tenho ainda um benchmarking, assim, de referência, dizendo, acho que aqui tem um equilíbrio ótimo e de excelência em relação a esses aspectos regulatórios e o ambiente de negócios que é necessário. Mas, como regra geral,
Eu entendo a importância do Estado, né, enquanto legislador, enquanto órgão fiscalizador, sim, no Brasil, no caso, na figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, ao mesmo tempo, como em vários outros aspectos, a gente está em vias de ter uma reforma tributária implementada né, talvez tenhamos aí o IVA, né, mas um dos maiores IVAs do mundo, então, assim... será que vamos mudar para pior, talvez? Né? O quanto de complexidade a gente vai estar eliminando e estamos no caminho de uma simplificação dos processos, de uma redução da carga tributária, ou pode ser algo 6 pelo meia dúzia. Então, eu acho que muito da responsabilidade, por isso, de novo, o tema é da educação, né? Está nas empresas, está nas pessoas, né? E quanto mais a gente evoluir nesse aspecto, eu acho que melhor condição a gente vai ter de chegar em legislações e em um nível de atuação separando o Estado de organizações privadas, né? E sempre preservando os direitos, né, dos titulares de dados, mas melhor condição de chegar num meio termo ideal a gente vai ter. Mas acho que estamos ainda, infelizmente, muito longe disso. William, como é que tu vê o surgimento de novos papéis para o DPO a partir da regulamentação da inteligência artificial? E que esse novo mundo da inteligência artificial vai trazer possíveis novidades, alterações para os papéis do DPO? É um desafio novo e, ao mesmo tempo, já presente, né? Nós elaboramos lá na empresa um documento, diretrizes para o uso, né, ético da inteligência artificial, né, elaboramos a várias mãos, foram desenvolvidos e aplicados treinamentos, é uma ferramenta fantástica, né, disruptiva, sem sombra de dúvida, que recém está impactando negócios, pessoas, né, mas já com grandes realizações. A perspectiva que eu tenho é que é uma ferramenta que vai ser largamente utilizada, né, tanto por pessoas quanto por empresas. E o desafio para o DPO nesse contexto é acompanhar essas mudanças, estar à frente delas, né, e procurar mapear todos os possíveis impactos e riscos decorrentes do seu uso no âmbito do negócio. E aí não tem uma fórmula de bolo. De novo, né? Cada negócio tem uma realidade, cada empresa está num nível de utilização da inteligência artificial e, ao mesmo tempo que está nesse nível de utilização, deve estar também num nível, não sei se compatível, né, além ou aquém, em termos de regulação interna, né? Então, o DPO é alguém que, inevitavelmente, deverá estar atuando na conexão entre o uso da inteligência artificial para prospecção, desenvolvimento e melhoria dos processos e dos negócios da empresa, mas, ao mesmo tempo, garantindo o alinhamento a uma diretriz interna, bem como as legislações que ainda estão sendo formuladas, elaboradas, né, e que atualmente serão, né, impostas sobre esse novo recurso. Muito bem. William, muito obrigado por participar com a gente, compartilhar tanto conhecimento, conteúdo. Tá? Uma alegria te receber aqui. Pessoal, ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de compartilhar com seus colegas para que também tenham acesso a toda a informação que a gente compartilhou aqui. E também se lembre de nos seguir nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima.